Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, para cada um de vocês e também para mim, é uma questão de fidelidade para com o Senhor Jesus. Porque nós só vamos conseguir ser fiéis ao Senhor Jesus até a morte se hoje tomarmos a decisão séria e definitiva de voltarmos para o Evangelho genuíno, puro e simples. É simples assim. É uma decisão simples assim. Não tem o que pensar muito. Não tem dúvida. Não tem engano. Não tem outra coisa atrapalhando a sua compreensão. Porque essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje, é muito clara e simples e de fácil compreensão. Quando você ler essa mensagem, você entende na hora o que você tem que fazer. Foi por isso que o Senhor Jesus enviou essa mensagem para você, dessa forma, para que você agora possa tomar a iniciativa de fugir, escapar e sair fora do evangelho misturado, deturpado e pervertido, pelo qual, nos últimos anos, você se deixou se envolver e se enredar. E isso trouxe para a sua vida muitas consequências, muitas mais consequências aconteceram em sua vida por causa disso. A sua consciência, a sua fé se perverteram por causa disso. Você está sendo arrastado para o erro, para práticas erradas por causa disso. Você se distanciou do Senhor Jesus, se afastou dele. Você caiu do evangelho genuíno, você esqueceu disso. Porque esse evangelho misturado, deturpado e pervertido fez isso acontecer em sua vida. E isso não pode mais continuar. E em tempo algum, você deve continuar tolerando quem venha pregando esse evangelho para você. Você não pode mais tolerar quem venha pregando um outro evangelho. Um evangelho que já foi muito além daquele evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou. Leia lá no Evangelho segundo Mateus, logo no início, nos primeiros capítulos, que você vai ver o Senhor Jesus pregando o Evangelho do reino. É para esse Evangelho que você tem que voltar. É esse Evangelho que você tem que pregar, defender, permanecer na verdade dele, nunca se afastar da esperança dele. Isso tem que acontecer com você. Porque ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai viver no Evangelho genuíno por você. Não, é você. Isso é algo pessoal de cada um. Então, cada um de nós temos que voltar para o Evangelho genuíno. Isso tem que acontecer de forma unânime, conforme a opinião de todos. Na igreja do Senhor Jesus tem que ser assim. Na igreja do Senhor Jesus, na igreja que ele edificou sobre a pedra, tem que ser assim. Ou seja, todos têm que estar no Evangelho genuíno. Essa é a verdade. É isso o que o Senhor Jesus quer que façamos. Então, chegou a hora disso acontecer. Não dá mais para esperar. Não dá mais para continuar vivendo nesse outro evangelho que está cheio de comércio, de misticismo, de ensinos de demônios, de prosperidade financeira, de amor do dinheiro, de riquezas, de coisas terrenas, de negócios desta vida, de fábulas, invencionices, espíritos enganadores, muitas coisas enganosas, falsas, mentirosas estão nesse evangelho. Meus irmãos, e isso tomou conta das denominações. E isso você consegue ver claramente. Dá para perceber, dá para você notar. E se você notar essas coisas nessas denominações, se você notar que o evangelho está assim nessas denominações, o que você tem que fazer? Continuar ali nas denominações?
sendo cúmplice conivente, consentindo, participando, se conformando, se amoldando aquilo ali que o Senhor Jesus não concorda e nem aprova? Não, você não pode fazer isso. O que você tem que fazer é fugir, escapar e sair fora para sempre disso aí. Sai do meio disso. Não participe disso. Isso é errado. Isso é nocivo, estraga, apodrece, faz você morrer. Está fazendo você morrer. E isso é algo que você não pode deixar continuar acontecendo em sua vida. O Senhor Jesus te dá uma saída, uma esperança, uma oportunidade para você escapar disso aí. Que é você tomar a decisão de voltar para o Evangelho genuíno, como Ele quer que você faça. Porque o Evangelho que você tem que obedecer é o Evangelho do Senhor Jesus, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho genuíno. É esse que você tem que obedecer, é esse que você tem que pregar. Você não pode se deixar envolver por nenhum outro tipo de evangelho, mesmo que venha um anjo vindo do céu, mesmo que seja um pastor, bispo ou apóstolo que esteja pregando um outro evangelho, você não deve acreditar. Você não deve se acostumar com isso. Você não deve fazer com que isso esteja em sua vida. Não, você tem que repelir isso. Você tem que deixar isso para trás. Isso é algo repugnante, é sujo. Não serve para a sua vida, é nocivo. Só estraga, só prejudica. Então, chegou a hora de você se conscientizar disso, de uma vez por todas. Porque nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, Ele está dando oportunidade para você fazer isso. Mas Ele não vai te forçar, de forma alguma. Não, ele não vai fazer isso. Ele não vai te colocar contra a parede e exigir de você que você volte para o Evangelho genuíno. Ele não vai fazer dessa força. Ele não vai fazer com essa força, com essa violência. Não, ele não vai fazer assim. Mas ele espera que você, quando ler essa mensagem, de forma espontânea, liberal e voluntária, possa voltar para o Evangelho genuíno e abraçar esse Evangelho genuíno para sempre em sua vida. Para que assim você esteja dia após dia se esforçando para entrar nesse Evangelho, para que esse Evangelho esteja em sua vida e você permaneça na verdade desse Evangelho que vai estar em sua vida. Para que você dê testemunho desse Evangelho, para que as pessoas ouçam a pregação do Evangelho genuíno, o mesmo que o Senhor Jesus pregou. Então, você agora tem que agir dessa forma, em defesa do Evangelho genuíno. Você, como um bom soldado de Cristo Jesus, tem que lutar dessa forma para defender o Evangelho. Sim, meus irmãos, é isso que tem que acontecer. E não podemos mais deixar o tempo passar. A oportunidade é essa agora, dada pelo Senhor Jesus, para cada um de nós. Eu falo por mim, porque eu já voltei para o Evangelho genuíno. O Senhor Jesus já me conscientizou disso há muito tempo. Então, agora que eu já estou conscientizado disso, eu quero viver nesse Evangelho. Evangelho genuíno, puro e simples, para a minha vida. E você também tem que ter essa vontade de querer viver no Evangelho genuíno, para que as boas consequências disso, as consequências aperfeiçoadoras, os bons resultados disso possam acontecer em sua vida. Porque enquanto você continuar envolvido e enredado pelo Evangelho misturado de deturpado e pervertido, só irão acontecer na sua vida mais consequências. Então não queira mais isso para a sua vida. Queira sim viver e permanecer e pregar o Evangelho genuíno para o qual você tem que voltar. É hoje, o tempo é agora. Não é amanhã, nem no ano que vem, ou daqui a 10 anos. Não, é hoje. Faça isso hoje. Porque se você fizer isso hoje, o Senhor Jesus vai honrar a sua decisão. Porque a sua decisão vai contribuir em muito para que você seja fiel ao Senhor Jesus até a morte. É uma questão de fidelidade para com Ele. Não seja infiel ao Senhor Jesus, mas seja fiel, voltando para o Evangelho genuíno.
Então, que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseada nessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus para nossas vidas hoje, hoje eu vou ler mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Entre Vós e Dentre Vós. Sim, meus irmãos, porque entre nós e dentre vós, que somos a igreja, acontecem muitas coisas. Estão acontecendo muitas coisas erradas, muitas coisas pervertidas, muitas coisas enganosas, mentirosas, muitas coisas que não tem nada a ver com o Senhor Jesus, não tem nada a ver com a sã doutrina e nem com as sãs palavras do Senhor Jesus que estão escritas nas Escrituras para as nossas vidas. Não tem nada a ver. Pelo contrário, estão fora. Essas coisas que estão acontecendo entre nós, muitas delas, o Senhor Jesus não concorda e nem aprova em tempo algum. Então, nós também temos que ter essa mesma opinião sobre essas coisas. Não podemos concordar, não podemos aprovar, nem participar delas. Porque quando o Senhor Jesus esteve aqui, quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, quando ele estava ali em Israel, em Jerusalém, ele não participou de muitas coisas erradas que aconteciam ali, por causa daquele sistema religioso em que os fariseus, saduceus, os escribas e outros grupos estavam ali exercendo a primazia sobre o povo. Ele não participou daquilo ali. Pelo contrário, ele reprovou, ele condenou, ele criticou. Leia lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 23, que você vai ver o que o Senhor Jesus falou sobre a hipocrisia daqueles que estavam ali naquele sistema religioso. Meus irmãos, se o Senhor Jesus resolver hoje falar sobre a hipocrisia que está por aí nas denominações, você vai ver quantas coisas erradas estão acontecendo ali. Ele vai falar tudo, ele vai expor tudo. Porque todas essas coisas erradas que acontecem nas denominações, essas coisas pervertidas, deturpadas, estão patentes aos olhos dele. Ele está vendo tudo claramente. Não há nada que aconteça nessas denominações que esteja sendo escondido, que esteja oculto aos olhos dele. Não, pelo contrário. Todas essas coisas dissimuladas, ele vê tudo claramente. Ele consegue discernir e ver que isso é mal, isso é ruim, isso prejudica. Está prejudicando o seu corpo, que é a igreja. Então, ele quer salvar a igreja disso aí. Ele quer arrebatar a igreja disso aí. Quer libertar a igreja disso aí. Mas para que isso aconteça, a igreja tem que ouvir a voz do seu Senhor, que é o Senhor Jesus. Porque ele diz, com certeza, para essa igreja, sai do meio disso, sai fora, escape, fuja. Isso é o que o Senhor Jesus tem dito já há muito tempo para você. Então, que você possa dar ouvidos ao que o Senhor Jesus diz. Dê ouvidos. Não ensurdeça os ouvidos, não feche os seus olhos. Pelo contrário, abra os olhos e ouça com os ouvidos o que o Senhor Jesus diz. Ele está dizendo para você sair disso aí. Porque ele não entra mais nesses lugares. Nessas denominações onde acontecem essas coisas pervertidas, o próprio Senhor Jesus não entra. Ele não participa disso. Ele não é conivente, não é cúmplice. Ele não está consentindo com nada disso. Se alguém está falando para você que ele está aprovando isso, essa pessoa que está dizendo isso para você está te enganando. É uma pessoa mentirosa. E os mentirosos não herdarão o reino, ficarão de fora. É o que está escrito, leia lá em Apocalipse. Lá no capítulo 22, você vai ver que os mentirosos ficarão de fora. Meus irmãos. Então o Senhor Jesus quer te livrar disso aí. E para isso ele envia essa mensagem, na qual ele vai falar sobre isso. Sobre as coisas erradas que acontecem entre nós hoje em dia. Principalmente por aí nas denominações. Então,
antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui 2 textos das Escrituras, porque nas Escrituras existem alguns textos que falam sobre isso, sobre coisas que aconteciam entre nós, ou seja, na igreja, no meio da igreja. Então eu vou ler esses 2 textos aqui. O primeiro deles está aqui na segunda epístola de Pedro. Pedro falou sobre isso lá no primeiro século. Veja por si mesmo se o que ele falou lá no primeiro século não é o que está acontecendo hoje. Eu vou ler aqui o texto. Está escrito assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, meus irmãos, isso que Pedro falou aqui, que iria acontecer entre nós, ou entre vós, ou seja, se referindo à igreja, é o que está acontecendo hoje. Se começou a acontecer ainda lá no primeiro século, imagina como está hoje. Se agravou muito mais, piorou muito mais. Essa é a realidade. Está acontecendo aí nas gerações. E o Senhor Jesus está vendo tudo isso. Sim, o Senhor Jesus está vendo tudo isso. E Ele está aprovando isso? É claro que não. É claro que não. Ele está reprovando, condenando essas coisas. Que você também deveria condenar. Deveria não aprovar, não concordar com isso. Não participar disso em tempo algum. Porque eles fazem comércio de você. Eles ensinam heresias destruidoras para acabar com a sua vida. Para destruir sua vida, só isso. É isso que esses falsos mestres, de forma dissimulada, fazem. Eles são dissimulados. Eles são disfarçados. Então, essa é uma coisa que está acontecendo entre nós hoje. A mesma coisa está acontecendo hoje. Então eu vou ler aqui o segundo texto, que também fala sobre isso, que está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Deixa eu achar que achei o texto. Na igreja de Filipos, isso aconteceu também. E Paulo escreveu sobre isso para os irmãos. Então o texto está escrito assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, meus irmãos, esses que estavam entre eles, ou seja, ali entre a igreja de Filipos, entre os irmãos, esses homens, eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses que andavam entre eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles só se preocupam com coisas terrenas. Essa é a realidade deles. E o mesmo que aconteceu ali na igreja de Filipos é o que está acontecendo hoje também. É a mesma realidade. Só se agravou mais, só aumentou mais, só piorou mais. Mas o sentido é o mesmo. Então, essa palavra aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, como aquela que eu li lá na segunda Epístola de Pedro, é para você hoje, para você se despertar, porque eles estão entre vocês. Eles estão aí onde vocês estão, nas denominações. Eles estão lá. Eles não estão nas praias, nas praças, nos comércios, no cinema.
no teatro. Não, eles não estão nesses lugares, eles estão nas denominações. Eles estão entre vocês, bem perto de vocês, ao lado de vocês. Vocês com certeza já viram eles várias vezes. Porque é sempre entre nós, é sempre dentre nós que isso acontece. Então, meus irmãos, se isso já acontecia lá no primeiro século, então imagina como está hoje. Isso tudo é para você se despertar, para que você não caia mais nesses enganos, desses homens que vêm falando coisas pervertidas, que são dissimulados, que pregam heresias destruidoras, ensinam outras doutrinas e já não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus. Eles estão aí. Fuja disso. Escape, sai fora. Sai fora que você vai se dar bem. E volte para o Senhor Jesus e para o seu evangelho genuíno, que você vai se dar bem. Então agora eu vou ler aqui essa mensagem que se chama Entre Vós e Dentre Vós. Lembrando que essa é uma mensagem que vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E ela começa assim. Está escrito, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Meu irmão, hoje, cada um de nós podemos ver claramente que esta afirmação de Paulo já se cumpriu há muito tempo. Ou seja, isso já vem acontecendo desde o primeiro século até o século atual. E vai continuar acontecendo até o fim dos tempos. Sim, meu irmão, porque muitos lobos vorazes já penetraram entre nós, ou seja, na igreja. E eles não estão poupando nem um pouco o rebanho, ou seja, as ovelhas do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, porque estão tirando tudo das ovelhas incautas, se aproveitando da boa fé, extorquindo delas muito dinheiro, fazendo delas seu comércio e sua fonte de lucro financeiro. E é por isso que muitos deles já estão muito ricos por aí nas suas respectivas denominações. Meu irmão, não é no supermercado, nem nas praias e nem em estádios de futebol, mas é sim entre nós, ou seja, na igreja, que se levantaram muitos homens que conhecemos como pastores, bispos e apóstolos, que estão falando muitas coisas pervertidas e deturpadas para conseguirem arrastar os discípulos atrás deles. E muitos realmente têm seguido as suas práticas libertinas, porque se deixam levar por quem hoje ensina outra doutrina e já não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus. E todo aquele que está fazendo isso hoje é enfatuado e nada entende. E como a mente deles já está pervertida e por isso estão privados da verdade, eles se inculcaram que estão certos e já se recusam a dar ouvidos à verdade. Meu irmão, de tudo aquilo que Paulo tinha receio e de tudo aquilo que ele afirmou que iria acontecer, cada um de nós hoje, nesses últimos dias que antecedem a volta do Senhor Jesus, temos que fugir, escapar e se acautelarmos, para que nenhuma dessas coisas, em tempo algum, possa nos levar para a ruína e perdição, para que assim possamos viver na simplicidade e pureza devidas a Cristo, sendo sempre conduzidos pelo único pastor e bispo de nossas almas. Assim, vamos continuar firmes na graça genuína de Deus, guardando sempre as obras do Senhor Jesus, que irão nos fazer ser fiéis a Ele até a morte, para que então possamos entrar aprovados no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus já nos esclareceu sobre isso.
sobre as coisas que estão acontecendo entre nós e no meio de nós, para que agora possamos nos conscientizar e sair das denominações. Sair mesmo para nunca mais voltar. Sair para deixar só aqueles que falam coisas pervertidas ali. Porque esses são inimigos da cruz de Cristo. É o que está escrito. O destino deles é a perdição. Mas se você não quer que o seu destino seja a perdição, então saia do meio deles. Deixe as denominações deles, que eles construíram, para eles mesmos. E comece novamente a viver no Senhor Jesus, a viver em Cristo Jesus, a pedra angular de sua vida. Seja a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra. Viva de um modo digno do Senhor Jesus para o seu inteiro agrado. E também viva de um modo digno do Evangelho, participando, sendo obediente à sã doutrina, à verdade, ao mandamento que o Senhor Jesus falou. Então, hoje o Senhor Jesus está te estendendo a mão para te resgatar disso aí, para você sair fora, para você escapar desse fogo. Ele quer te arrebatar disso. Ele quer te tirar disso aí. Ouça a voz dele te chamando. Ouça o que ele lhe disse hoje, através dessa mensagem, muito clara e simples, de fácil compreensão. E a sua compreensão, a sua conclusão sobre o que o Senhor Jesus disse para você nessa mensagem é aquilo que ele quer que você faça. E o que ele quer que você faça é sair disso aí, fugir fora, sair fora, fugir desses homens. Se afastar desses homens para sempre. Porque esses homens são pervertidos e falam coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. É o que está escrito. Não há dúvida nisso. O que está escrito é para te conscientizar sobre esses homens. Porque esses homens são falsos, são dissimulados, são enganadores. São aqueles lobos disfarçados de ovelhas que o Senhor Jesus falou, para você se acautelar deles. Então, meus irmãos, agora é com vocês. Tudo já foi falado aqui. Tudo já foi falado de forma muito clara e simples, para que você não tenha dúvida. Mas sim, certeza e convicção. Porque você não pode mais continuar com a sua mente e a sua fé pervertida por causa desses homens. Se a sua fé e a sua consciência estão pervertidas, é por causa do que esses homens falaram. Porque eles falaram muitas coisas pervertidas. Deturparam as escrituras para te falar muitas coisas pervertidas. Como, por exemplo, o dízimo, o sábado. E se hoje esses homens pervertidos ainda continuam lendo Moisés para te falar alguma coisa sobre Moisés, sobre a lei, o mesmo véu continua sobre o coração deles. É mais um motivo para você sair fora desses homens, dessas denominações, porque as denominações são deles. Foram eles que mandaram construir esses templos feitos por mãos humanas, onde eles criaram as denominações, muitas delas com prefixo igreja. Mas não é igreja. Igreja não é isso. Igreja não são essas denominações nesses templos construídos por mãos humanas. Não, igreja não é isso. Igreja, segundo o Senhor Jesus, não é isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Leia as Escrituras, que você vai ver o que significa igreja segundo o Senhor Jesus. Que aí você vai também ser esclarecido sobre isso. Para que assim você nunca mais queira essas denominações. Quando você for esclarecido e estiver totalmente conscientizado, você nunca mais vai querer essas denominações. Essas denominações e esses templos construídos por mãos humanas serão repugnantes para você. Você vai sentir ojeriza por causa disso. Ojeriza, nojo, vergonha. Então, meus irmãos, agora o Senhor Jesus, mais uma vez, mostrou que ama você, que ama a sua igreja.
E Ele quer salvar essa igreja, porque Ele deu a vida para essa igreja. Ele te comprou com o seu próprio sangue. Então, faça jus a isso. E esteja no Senhor Jesus e na igreja que Ele edificou sobre a pedra. Esteja nessa igreja, que assim você vai estar bem. Essa é a vontade do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Então, que isso possa acontecer com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.